As pessoas que despertam e se colocam como prioridade nessa caminhada de autoconhecimento, elas têm um intuito muito comum, no início principalmente, que é quererem despertar outras pessoas. Eu super me incluo nesse grupo, obviamente. Só que além disso, a gente também tem uma certa pressa em relação aos processos individuais. Porque a gente começa a observar, se auto-observar, e a gente começa a ver muita coisa feia, muita coisa que não é legal, sabe? Sendo muito honesta aqui, autoconhecimento é um processo enorme, vitalício, de desconstrução, né? Então, em meio a isso tudo, às vezes você quer simplesmente amassar e jogar fora aquilo que você não quer mais. Tipo assim, não gostei, rasga e deixa. E não é assim. Por quê? O que acontece? Já que eu falei de sermos também seres egoísticos, né? Porque nós temos um ego, né? E uma coisa é cuidar deste ego, né? Ser amigo dele, a partir de uma aproximação, que só se dá pela observação. Outra coisa é você viver a serviço dele. Mas no sentido do cuidado, você começa a perceber o seu ego quando você começa a estudar os seus padrões de comportamento. Aí, para você entender os seus padrões de comportamento, você vai passar pelas questões que acionam esses padrões, que daí entra bem nos teus desafios, nos teus relacionamentos. E daí você vai indo em direção ao que causou esses padrões, do porquê que eles funcionam dessa maneira, porquê que o seu sistema é esse, né? Aí você vai passar por uma série de fatores, de experiências, de criação, de traumas, de exemplos, de referências, de modo de educação, enfim. Aí é muito específico, cada um tem sua história, mas nós reagimos, nós respondemos a essas circunstâncias de maneiras muito parecidas. Então, às vezes, a gente consegue se identificar nos mesmos padrões, mas cada um, digamos que chegaram ali por caminhos distintos. Ok, tá. Então você começou a estudar esse ego. Aí você começa a ver que você não quer mais se identificar com ele, não quer mais ficar a serviço dele. Só que daí seria muito fácil a gente simplesmente querer resetar, deletar, acordar puro, iluminado, né? Só que isso não vai acontecer. Por quê? Aí hoje eu recebi um ensinamento muito mágico, que é o que eu quero de fato compartilhar. Toda a nossa estrutura de padrões, ela funciona para nos proteger de alguma coisa, né? Algo aconteceu em algum momento que criou uma defesa em nós, e por isso as máscaras, as quais se fala tanto, e a gente ainda vai conversar muito sobre isso aqui. Mas a questão é que a gente sempre vai se adaptar a uma realidade. Então, se essa realidade coloca a gente numa situação em que a gente cria uma crença sobre algo, porque aquilo é doloroso, né? Por exemplo, pais separados, que é uma coisa muito comum. Isso pode gerar uma crença de abandono muito séria, né? Que vai se reproduzir ao longo da vida inteira se a pessoa não perceber, tomar consciência e se adaptar novamente, só que de uma maneira mais madura consigo mesma. Então, quando você pega, assimila que o seu ego se comporta de uma maneira protetiva, que pode ser às vezes até agressiva, por exemplo, né? Por conta desse abandono, desse medo de ser abandonado de novo, você diz assim, eu não quero mais, não preciso mais disso. Só que a questão é que para você refazer essa estrutura, você precisaria curar essa dor, ressignificar essa experiência.
E para você negar essa dor, você tem que, em primeiro lugar, reconhecer essa dor. E reconhecer uma dor dentro da gente é muito difícil, porque a gente já criou padrões justamente para não ter que confrontar essa dor. Já foi um modo da gente sobreviver, estabelecendo uma estrutura que está blindada a essa dor. Só que a vida vai expor a gente a diversas situações que vão nos colocar de maneira paliativa de frente a essa dor, para que a gente realmente possa curar essa dor. Então assim, ó, tem dois caminhos: não querer fazer isso e aceitar isso e encarar isso de frente, que é o que eu falei no último vídeo. Então, já que estamos falando de passo a passo, acho que eu vou me ater mais ou menos a isso, que eu já falei bastante. Mas é só pra gente entender que assim que a gente começa um processo de despertar, é necessário ter muita paciência e compaixão consigo mesmo, muita gentileza nessa relação, para que a gente não fique querendo idealizar uma imagem do Super Buda, ok? E que a gente acabe se frustrando quando nos confrontarmos novamente com os nossos padrões, ou pior, quando destruirmos alguma estrutura de maneira precipitada, de maneira prematura, e isso colocar a gente de frente a uma dor com a qual não temos ainda ferramentas para lidar. Por isso que é uma caminhada, é uma busca, porque nisso você vai encontrando muitas coisas, inclusive modos de continuar sobrevivendo a esse mundo que provoca tantas coisas, belas e não, de uma maneira mais forte, mais autorresponsável, mais autossuficiente, mais consciente. E a consciência, para ser desenvolvida, para ser acessada, na verdade, porque ela já existe, né? A gente só vai precisa de tempo, passo a passo. Avante!